Em um post recente que eu fiz, uma amiga trouxe um comentário com uma reflexão de alguns pontos muito importantes e ela começou com essa pergunta que me fez querer gravar esse vídeo. Ela fala assim: por que ter essa intimidade com Deus é tão difícil? Aí ela continua: provavelmente o vemos como pai. E quando nossa relação com nossos pais não é boa, transferimos esse sentimento para Deus. E ela tocou numa questão muito importante. Nós sabemos que existem muitos motivos para que a nossa relação com Deus, a nossa intimidade com Deus seja prejudicada ou seja difícil de alcançar. Mas essa questão, não para todas as pessoas, mas talvez pode ser para você, essa questão ela é sim um dos motivos, uma das coisas que estão por trás dessa nossa dificuldade de confiar em Deus, de nos entregarmos realmente nessa relação, de entender de verdade Deus como Pai, não apenas como Senhor, como aquele comandante. Quando nós vivemos experiências negativas, nós temos uma história difícil na relação com nossos pais, principalmente com o nosso pai, pode acontecer sim de sensação de rejeição, de abandono, aquele medo de você ser manipulada por ele, aquelas relações onde houveram muita imposição, onde você só se percebeu valorizada quando você obedecia, mesmo quando era em situações injustas, pode ser que a sua mente esteja projetando isso sim para a sua relação com Deus. É uma coisa que é aprendida. E quando ela não é resolvida com o passar do tempo, quando essa relação com os nossos pais ela não é elaborada e ela não é liberada e não há perdão, não há entendimento, pode ser que sim, você se achegue diante de Deus, você ore já imaginando que Deus não vai ouvir a sua oração, vai rejeitar os seus pedidos, que você não tem tanto valor assim para Deus, ou você acredite que você tem que servir de todas as maneiras, ser uma pessoa muito boa para Deus não virar as costas para você, ou até confia em Deus, mas confia parcialmente, porque você entende quem Deus é, mas o seu coração ainda não conseguiu se aproximar dessa maneira, daquela maneira mais profunda. Então você confia que Deus, ele ouve, ele tem poder, ele pode fazer as coisas em relação a você, mas você sempre tem uma carta na manga caso Deus não responda conforme aquilo que você está buscando. E aí você vive uma relação de quase que de orfandade, você não consegue perceber de verdade que Deus é o seu pai. E é fato que Deus ele não é, isso precisa ficar muito claro, e você precisa buscar na palavra, buscar em oração e clamar para que o Espírito Santo entre e revele a você toda a verdade, porque ele é o Espírito da verdade, ele foi enviado por Jesus. Quando Jesus subiu ao céu, ele foi enviado para que nós pudéssemos, além de sermos consolados, além de ter ali a presença dele o tempo todo, nós pudéssemos também ter a revelação de toda a verdade. E a verdade é Jesus. Então você precisa clamar para que o Espírito Santo ele te mostre essa verdade, esse Deus como Pai, que não é reflexo, Deus não é reflexo dos nossos pais aqui na Terra. Até mesmo se você teve ótimos pais, até mesmo se o seu pai foi uma pessoa que te acompanhou, que te ajudou, mas você percebeu falhas, porque todos nós somos humanos, e aí talvez você esteja projetando isso para o Senhor, ainda assim, Deus não se parece nem com os nossos pais. E olha só, tem um texto na Bíblia que fala assim, Isaías 49:15. Quando a gente pensa no amor, né, entre as pessoas, entre família, a gente imagina que o maior amor, o amor que mais se doa aqui na Terra entre as pessoas é o amor de mãe. Você talvez vai concordar comigo que existe essa crença, essa verdade, né, em relação ao amor de mãe, a maioria das mães, que uma mãe faz de tudo por seus filhos. Às vezes a mãe cria o filho sozinha, às vezes o pai, né, tem coragem, tem mais facilidade de abandonar um filho do que uma mãe. E aí Deus, ele compara, de certa forma, o amor que ele tem com o amor das nossas mães. Ele usa isso como referência porque, como a gente entende que é o maior amor que alguém pode ter por outra pessoa, ele usa isso como referência. Ele fala assim, Isaías 49:15. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama e não ter compaixão do filho de seu ventre? Mas, ainda que esta se esquecesse,
porque pode acontecer. Ainda que a pessoa que tenha a maior capacidade de amar, o maior tipo de amor que você conheça, ele possa vir a deixar de existir. Eu, todavia, não me esquecerei de ti. Isso é a demonstração do amor de Deus. Deus faz de tudo. Jesus é a expressão do amor de Deus. O que Jesus fez na cruz é a expressão do amor de Deus, daquele que queria que nós tivéssemos o direito de chamá-lo de Pai. A todos os que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, de serem chamados filhos de Deus. E foi para isso que ele enviou Jesus, um Pai tão maravilhoso, um Pai que ama tanto, um Pai que se importa tanto e que deseja tanto a reconciliação entre ele e seus filhos, foi capaz de fazer isso por você e por mim.